Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para lá de trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por sua irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vamos fazer a leitura até aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos muitíssimo pela oportunidade de nós estarmos aqui, cultuando ao Senhor. Nós pedimos perdão por toda a nossa irreverência, muitas vezes quando nós estamos reunidos. Nós pedimos misericórdia, para que o Senhor fale conosco, nos conduza através da sua palavra, nos ajude a respondê-la com obediência, para que o seu nome seja glorificado em tudo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando o apóstolo Paulo estava pregando no Areópago, em Atenas, um lugar onde filósofos importantes já haviam falado, Sócrates, Platão, Aristóteles, um dos centros culturais mais importantes do mundo, e ele estava falando a importantes filósofos da época, filósofos epicureus e estoicos. Ele aproveitou e pegou alguns ganchos da época. Ele tinha observado, chegado naquela cidade, numa pausa dos seus planos missionários ali na Macedônia, na Acaia, e observou que na cidade tinham muitos ídolos. Foi convidado para falar ali no Areópago. Quando chegou lá, aproveitou que tinha visto ali que havia um altar a um Deus desconhecido e falou: bem, eu vim falar a vocês sobre esse Deus desconhecido. E a primeira coisa que ele fala sobre o Deus desconhecido é que ele era o Senhor de toda a terra e que ele não habitava em templos construídos por mãos humanas. É a primeira característica que o apóstolo Paulo fala aos atenienses a respeito de Deus, o nosso Senhor, em Atos capítulo 17, versículo 24. Ou seja, a habitação de Deus soberano, onipresente, não poderia ser confinada numa habitação construída por mãos humanas. Isso seria lembrado novamente no livro dos Reis, no capítulo 8, no versículo 27, quando Salomão estaria prestes a construir o templo em Israel, para novamente Israel não cair na ilusão de que estava construindo uma casa para Deus, porque Deus não habitava em templos construídos por mãos humanas. Por quê? Porque ele governa a sua criação, ele governa o mundo do seu alto e sublime trono, que transcende a temporalidade. São dos atributos de Deus. Deus é transcendente, ele transcende isso aqui. Isso é claramente visto em vários trechos da Escritura. Só que Deus não é só um Deus transcendente. Deus também é imanente, Deus também está presente aqui. Porque se Deus só fosse transcendente, se Deus só fosse totalmente diferente dessas coisas aqui do mundo, como outras religiões afirmam sobre Deus, a gente não teria como comparar Deus. A que compararei o Senhor?
Como que eu poderia falar sobre Deus? Eu não poderia falar que Deus é um pai, eu não poderia falar que Deus compara um caminho, eu não poderia falar que Deus compara uma porta, eu não poderia comparar Deus com um pastor, porque Deus seria totalmente transcendente. Ele também é imanente, ele também prometeu para nós que habitaria conosco, que ele seria o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Isso não é uma promessa só do Novo Testamento, isso não é algo só aplicado a Jesus. Moisés já havia antevisto que Deus escolheria um lugar para habitar com o povo da aliança, e Siló tinha sido a cidade escolhida desde Josué, no capítulo 18, para ser o primeiro lugar aonde Deus habitaria, e a Arca da Aliança era um dos móveis que simbolizava a sua presença, porque ela, conforme nós lemos aqui, era o lugar de onde se invocava o nome do Senhor. Não tem um momento no nosso culto aqui de invocação do nome do Senhor, como passa aqui, Mão Carlos lê o texto de invocação, uma oração de invocação do nome do Senhor. Porque aqui Deus tem uma promessa de habitar de novo conosco. E esse texto que nós estamos lendo aqui é um dos textos mais importantes sobre a beleza, sobre a alegria, mas também sobre o terror do significado de Deus habitar no nosso meio, sobre Deus ser Deus Emanuel, Deus ser Deus conosco. E eu vou explicar por que disso. O contexto dessa passagem é um contexto muito amplo, mas vocês se lembram muito bem. Quando Samuel era um menino e Eli, o sacerdote, era um homem bem velho, os filisteus invadiram Israel. E então Eli pegou a Arca da Aliança que estava em Siló e levou para o campo de batalha, como se fosse um poder capaz de ser manipulado, uma presença que se estivesse ali em 1 Samuel, no capítulo 4. Você se lembra dessa história? Eu preguei ela aqui. E ele levou ali para garantir que o povo vencesse a batalha. E o que aconteceu? Os filisteus ganharam a batalha. 30.000 homens pereceram naquele dia. Quando Eli ficou sabendo que a arca de Deus foi capturada, ele tomou um susto, caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. Foi quando, então, a sua nora deu à luz prematuramente, deu o nome ao seu filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca tinha sido levada. E aí os relatos da arca, que é quase uma narrativa particular dentro do livro de 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de 1 Samuel, narram, estão todos no canal do YouTube da Bereia, se você quiser depois ouvir. Ficaram lá no território dos filisteus. E sabe o que aconteceu quando a Arca da Aliança esteve no território dos filisteus? Terror. Porque os filisteus também acharam que poderiam manipular a Arca da Aliança. Era um troféu nas mãos deles. E eles então pegaram a Arca da Aliança como um tesouro de guerra, colocaram dentro do templo de Dagon, seu Deus, e no dia seguinte o que aconteceu? Dagon apareceu caído. Eles levantaram Dagon. No dia seguinte, Dagon apareceu com a cabeça decapitada. No outro dia, pestes, mortes, úlceras. No outro dia, destruição. E ela passou 7 meses rodando de cidade em cidade, matando pessoas, até que eles começaram a se perguntar o que a gente faz com isso? Porque ela não era um poder para ser manipulado. Curiosos abriram a arca e morreram, até que eles botaram ela numa carroça e deixaram ela ir embora, até que elas chegaram de novo na terra de Israel. E ela ficou na casa de Abinadab. Capítulo 7 de 1 Samuel. E nunca mais a gente ouviu falar da arca. O texto diz, de 1 Crônicas, que ela ficou 20 anos, mas ficou muito mais tempo do que isso na casa de Abinadab, porque ficou no reinado de Saul inteiro. Saul nunca se preocupou com a Arca da Aliança. E então, depois que Davi conquista Jerusalém, constrói seu palácio na cidade, um dos seus primeiros feitos ali, o segundo feito de Davi, depois dele ter transformado a sua cidade numa cidade real, ele então procura fazer a sua cidade um centro religioso. E o meio de fazer isso era trazendo a arca. Era
pegar esse principal móvel do tabernáculo, que era o símbolo da presença, de onde se invocava o nome do Senhor, e trazer para Jerusalém, que estava em Siló, mas Siló tinha sido destruída, estava na casa de Abinadab, esquecida, vamos trazer de lá. Vamos fazê-la subir até aqui. E tem uma comentarista, uma mulher, a doutora Joyce Baldwin, ela coloca em termos muito interessantes. Ela fala, logo depois que Jerusalém tornou-se a cidade de Davi, não é isso que o texto bíblico fala? Ela se tornou cidade de Davi, chama Jerusalém de cidade de Davi, agora ela vai se tornar a cidade de Deus. Veja como esse texto é importante, não só para a série de mensagens que nós estamos fazendo aqui, da cidade de Deus e meia cidade dos homens, mas para toda a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento que nós estamos construindo aqui. Desde o Éden, quando Deus estava ordenando o cosmos para habitar com o ser humano, com Adão e Eva no jardim, o que ele estava fazendo? Na viração do dia, ele estava então com Adão e Eva ali, para habitar com Adão e Eva ali, era para ter uma habitação com eles ali. Então a queda interrompeu isso, e agora, depois de anos, séculos de decadência, de pessoas fazendo conforme parecia bem aos seus próprios olhos, finalmente um outro Adão, um outro corregente, Davi, iria transformar a cidade de Davi na cidade de Deus. Veja a importância desse texto. Ele agora decidiu que ela deveria ser a cidade do Senhor, onde ele seria honrado e adorado. A velha fortaleza dos jebuseus seria o centro do mundo. É por isso que aquele pedacinho de terra, até hoje, ele é centro de disputas. Tem fazenda aqui em Goiás que é muito maior do que Jerusalém. É muito maior. Chácara, que é muito maior do que Jerusalém. Por que ele é objeto de disputas geopolíticas até hoje? Por causa disso. Essa é a importância daqui. E é por isso que Jerusalém vai ser tema a partir de então dos Salmos, porque ela vai ser a habitação de Deus. Ela vai desfrutar da proteção, da bênção de Deus. Ela vai ser agora o palco da ação de Deus, quando o povo de Deus se tornar fiel ao pacto. Contrário senso também é verdadeiro. Quando o povo quebrar o pacto, conforme o profeta Ezequiel vai deixar claro no capítulo 10, no capítulo 11, Deus vai abandonar a cidade. E o profeta Jeremias também, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 21, vai deixar exposta aos seus conquistadores. Então a forma dele fazer isso, a forma de Davi transformar Jerusalém na cidade de Deus, era trazer a arca. Agora, a grande pergunta é, como que ele vai fazer isso? A pergunta é como? Porque, como vocês já viram no texto, eu não preciso esconder isso, ele tentou fazer e não deu certo. Ele tentou fazer, colocou a mão e ele já desistiu. Nos primeiros 10 versículos, a gente não leu o final do capítulo, mas ele já desistiu. E ela já não está mais em Jerusalém, já está na casa de um tal de Obed-Edom. A arca que o cronista, no capítulo 13, vai chamar do estrado dos pés do Senhor. Ou seja, Deus está sentado no alto trono e o estrado dos seus pés, aonde ele coloca os pés, é a arca. Ou seja, lembra do que eu falei da transcendência e da imanência? Deus é transcendente, está sentado no alto sublime trono, mas aonde ele coloca os seus pés, aonde ele é invocado, a conexão entre a transcendência e a imanência é aqui. É exatamente o que Davi está querendo fazer, é entronizar o Senhor em Jerusalém. Como ele vai fazer isso? O texto está organizado em uma procissão e uma crise, uma procissão e uma crise. Então tem 2 procissões e 2 crises. Nós lemos uma procissão e uma crise, vamos ler uma outra procissão e uma crise. Então é um sermão de 4 pontos. E a forma como ele vai fazer isso, levanta perguntas. E é claro que o autor, como eu mencionei para vocês, ele está estabelecendo comparativos com a outra narrativa da arca de 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6 e 7,
que eles também levantaram perguntas. Quando a arca começou a matar pessoas nos filisteus, no capítulo 4, eles perguntaram: quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Capítulo 4, versículo 8. No capítulo 6, eles perguntaram: quem poderia estar perante o Senhor, Deus Santo? Quando eles estavam diante da arca. E Davi também faz uma pergunta aqui, que é a pergunta tema desse texto, no versículo 9. Como virá a mim a arca do Senhor? Esse é o tema do texto, esse é o tema desse sermão. Como virá a mim a arca do Senhor? Como ela ficará na minha casa? Como eu farei subir a arca? Esse é o tema desse texto. Esse é o tema do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Como ficará a presença régia de Deus entre nós? Como que nós faremos dessa cidade, Jerusalém, a cidade de Deus? Como que Deus habitará entre nós? Como que Ele será Emanuel? Como que nós viveremos na presença de Deus? Novamente, nós não podemos transformar isso numa mensagem individualista, subjetivista. Como nós vamos estar diante da presença de Deus? Porque é um texto político. É o novo regente transformando a cidade na cidade de Deus. Mas é claro que é uma pergunta sobre o como, sobre o modo, e cada uma das cenas do texto, e são 4 cenas, numa narrativa a gente tem que se perguntar pelas cenas, elas vão mostrar que tem 4 modos diferentes aqui de lidar com a presença de Deus. Tem um modo irreverente, tem um modo inesperado, tem um modo irrepreensível, e tem um modo indiferente. 4 formas diferentes de lidar com a presença soberana, com a presença régia de Deus, simbolizada pela sua arca. Uma maneira irreverente, inesperada, irrepreensível e indiferente. Eu gostaria de explorar cada uma delas. A primeira é a maneira irreverente, e está nos primeiros 9 versículos que nós lemos, marcada pela iniciativa de Davi trazer a arca para Jerusalém. Veja, vocês se lembram que os textos de 2 Samuel, eles estão sempre alternados com a ideia de Davi, e de Saul também, ora buscarem o Senhor, ora não buscarem o Senhor. De irem para uma batalha buscando o Senhor, ora de começar uma batalha sem buscar o Senhor. E aqui, Davi não busca o Senhor. Davi toma a iniciativa de trazer a arca para Jerusalém, mas o texto não menciona que ele ora, que ele busca o Senhor. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente chama e reúne a multidão, e literalmente no texto original fala que ele faz subir a arca. É interessante porque as narrativas anteriores são de ascensão do reinado de Davi. Davi está literalmente subindo, ele estava na cidade dos filisteus, subiu para Hebrom, depois subiu para Jerusalém, ele está em ascensão, literalmente, e ele também vai fazer subir a arca, literalmente fazendo Deus também ascender ao trono em Jerusalém. Ele está fazendo. Veja a arrogância do projeto, sem consultar a Deus. É um projeto dele entronizar o Senhor, e agora é ele que vai colocá-lo. E eu mencionei para vocês que o relato em paralelo é o relato do cronista, e no capítulo 13 de 1 Crônicas, diz que ele consulta os seus capitães, ele consulta o povo, ou seja, não é um projeto só dele, mas ele não consulta o Senhor, em momento nenhum. Há um detalhe nesse texto também, que é essa palavra reunir, que é sempre uma palavra para culto. Todas as vezes que a assembleia é reunida, então trata-se de uma solenidade aqui, reuniões de adoração, reuniões solenes. E essa é uma reunião sem paralelo, porque ela não acontece nenhuma outra igual. É a única reunião que Deus vai ser entronizado, e isso aqui é muito importante para a nossa teologia do culto, porque esse texto aqui é muito utilizado, principalmente no interior do movimento neopentecostal, porque Davi dança aqui. Eu vou ter que explicar sobre isso aqui daqui a pouco, né? Davi dança o tempo todo aqui, rodopia, a palavra inclusive no original é rodopiar. Davi rodopia o tempo todo aqui em torno da arca. Só que não é propriamente um culto aqui. Davi não está dançando num culto. É uma cerimônia política de entronização do Senhor.
É uma cerimônia solene, a Assembleia está reunida, mas é uma cerimônia única. A gente não pode utilizar e tirar daqui, inclusive é uma narrativa, práticas normativas, especialmente de danças. E eu vou explicar por quê. Além disso, diz que ele reuniu 30 mil pessoas. A mesma Joyce Baldwin vai dizer que é um número que aparentemente é exagerado, principalmente para o número do seu exército. O relato do cronista, ele não dá um número, mas ele dá as dimensões de Israel, as dimensões geográficas. E no Antigo Testamento, são as dimensões geográficas mais extensas que Israel jamais atingiu. Nunca, nem no reinado de Salomão, que foi o reinado mais poderoso, nunca Israel atingiu. É como se estivesse dizendo assim: Davi chamou todos os israelitas que estavam espalhados ao redor do Antigo Oriente Próximo para essa cerimônia. Era uma cerimônia muito importante, muito importante. O número também diz respeito ao número da narrativa de quando os filisteus conquistaram a arca. Naquele dia caíram 30 mil soldados. Morreram 30 mil soldados de Israel. E agora 30 mil soldados estavam reunidos para trazer a arca. Aqui, Davi não era mais o rei e o chefe de um bando de 600 homens. Era um homem de 30 mil soldados. E aquela canção das mulheres de que Davi tinha matado, de que Saul tinha matado 1000 e Davi tinha matado seus 10 milhares, estava se cumprindo. Ademais, diz o texto também que ele fez uma carroça nova, colocou num boi para trazer a arca. E isso mostra como que era uma solenidade importante, a dignidade da arca, sendo guiado por bois, lentamente, permitindo que o povo se alegrasse, dançasse, até que de repente a tragédia acontece, um boi tropeça, Uzá tenta proteger a arca para que ela não caia no chão, coloca a mão na arca e morre. A cena é dramática, porque Uzá é bem intencionado, mas produziu a cólera, a ira do Senhor. É a primeira vez, de duas apenas, no livro de 1 e 2 Samuel, que a ira do Senhor se acende contra uma pessoa. Ela sempre se acende contra o povo, quando ele quebra a aliança, mas contra uma pessoa, só aconteceu 2 vezes. E aconteceu, o texto fala pela sua irreverência. É uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento inteiro, então é difícil de traduzir. Alguns traduzem por negligência, outros traduzem por loucura, irreverência, mas basicamente é por um problema litúrgico quanto ao culto. E Davi se ira contra Deus. Veja a petulância, a gente pode dizer assim, de Davi contra Deus. Uzá está morto, Davi está irado contra Deus. As músicas, a alegria se transformaram em ódio. Davi tem medo de Deus. E aí há uma outra conexão, agora com o capítulo anterior. Deus havia, no capítulo 5, feito irrompido contra os filisteus. Quando ele conquistou Jerusalém, a palavra hebraica Pérez. E aqui a mesma palavra é utilizada contra Uzá, por isso que o lugar chamou Pérez Uzá, e irrompeu contra Uzá. Da mesma forma que ele irrompeu contra o povo inimigo, agora ele irrompeu contra o seu povo, por causa da sua santidade. E Davi se assusta com aquilo. Davi tem medo. 2 vezes só que Davi tem medo na vida. Daqui e uma outra passagem no capítulo 21. O cântico é silenciado, a alegria se transforma em medo, e agora eles estão na mesma posição dos filisteus. Eles não sabem controlar aquele poder, eles não sabem o que fazer. Davi se coloca a pergunta: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com essa arca? Como que eu vou fazer subir para Jerusalém? Eu não sei mais o que fazer. E eles então mandam para a casa de Obed-edom. Quando a gente entende tudo isso e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que quando a gente busca a presença régia de Deus, quando a gente busca transformar a nossa cidade na cidade de Deus, quando a gente busca que Deus habite conosco e a gente habitar com Deus, de uma forma irreverente, como quis Davi, como quis Uzá,
o resultado necessariamente vai ser morte e medo. Tentar fazer com que Deus habite entre nós, fazer das nossas cidades a cidade de Deus, com irreverência, sempre vai ser um desastre. Mesmo que seja com música, mesmo que seja com alegria, mesmo que seja com uma carroça nova, mesmo que seja com o povo de Deus inteiro reunido, vai gerar medo, vai gerar morte, vai gerar paralisia. E onde que estava errado? O que aconteceu de errado aqui, Pedro? Tá bom, já entendi, mas o que aconteceu de errado? Por que Deus tratou o povo dele como ele tratou os filisteus? Por que ele irrompeu contra os da mesma forma que ele irrompeu contra os filisteus? Sabe por quê? Basicamente porque o povo de Deus tratou Deus como os filisteus trataram a arca. Sabe de onde que eles tiraram a ideia de colocar a arca numa carroça nova? Dos filisteus. Quem ensinou Davi a colocar a arca em cima de uma carroça nova foram os filisteus. Essa ideia está lá em 1 Samuel, no capítulo 6. Quando os filisteus souberam e viram que eles não sabiam como lidar com a arca, construíram uma carroça nova, colocaram a arca, botaram nos bois, bateram nos bois e deixaram eles voltar para Israel. Eles não conheciam a lei de Deus, não sabiam o que fazer. E aí Davi, ao invés de consultar o Senhor, saber o que a lei de Deus mandava lidar com a arca, imitaram o que os filisteus fizeram. Quem havia ensinado a carregar a arca da aliança numa carroça nova não tinha sido o Senhor, que não foi consultado. Nem a sua lei, mas os filisteus. Apesar daqui não estar presente, mas o cronista deixa claro que os sacerdotes estavam ali junto, mas aqui no texto diz que quem estava conduzindo à frente desses carros era Uzá, Aió, os filhos de Abinadab. Só que os filhos de Abinadab e Davi não são levitas, eles não são sacerdotes. Quem mandou eles conduzirem a arca? O mesmo pecado de Saul, quando quis sacrificar ali, e Samuel o advertiu. Não, tudo errado. Irreverência, muita vontade, muita boa vontade, mas irreverência. O Bruce Waltke, comentando, ele chama atenção para um texto, como que Uzá, no culto, ele é uma espécie de formalista, muito preocupado, mas um formalista humano. Está fazendo tudo errado, mas aí quando a arca vai cair, ele coloca a mão. Botou numa carroça nova, está sendo conduzido por boi, ou seja, não se preocupou em saber como deve conduzir a arca de Deus, fez tudo errado, aí na hora que ela vai cair, ele coloca a mão. A arca do Senhor não deveria ser tocada, a lei mandava não tocar na arca, e ele prefere morrer colocando a mão, do que obedecer ao Senhor e procurar saber como deveria agradar ao Senhor. Ele preferia ferir a lei de Deus do que não ver o espetáculo parar, do que cumprir a lei de Deus. Aí eu pergunto para vocês, e quanto a nós? Eu, você, aqui, em Goiânia, na Bereia. Quanto a nós estamos como Davi, convictos em transformar a nossa cidade como espaços da habitação soberana do Senhor, de fazer os nossos espaços, nossa casa, nossas escolas, nossas empresas, nossas casas, como espaços da soberania divina, esferas da soberania divina, mas de modo irreverente, como Davi, como Uzá, sem consultar o Senhor, sem saber o que a lei do Senhor diz, meio que assim no prumo, com boas intenções, com música, com o povo. A gente está querendo assim, não, Senhor, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor sobre a minha casa, Deus é o Senhor sobre a minha empresa, Deus é o Senhor sobre a minha família, Deus é o Senhor. Música, tamborins, instrumentos e gospel. Mas assim, o que o Senhor tem para os seus negócios? Quais são os aspectos normativos para a família? Quais são os aspectos normativos para a política? Consultou? Ou está fazendo igual Davi, movimentou Israel inteiro
e depois colocou medo, pavor e paralisou. De que adianta fazer das nossas cidades a cidade de Deus do jeito da cidade dos homens? Porque foi isso que Davi fez. Davi está tentando transformar Jerusalém, a cidade de Deus, nos moldes da cidade dos homens. Do jeito que os filisteus estavam conduzindo as coisas. Tratar Deus como um poder para ser manipulado. Tratar Deus como uma força que pode ser levada daqui para ali em cima de bois, em cima de uma carroça. E sabe como que a gente faz isso? Quando a gente pensa e trata Deus como se a gente pudesse submetê-lo aos nossos planos, à nossa agenda, aos nossos sonhos, como se Deus fosse uma força que a gente pudesse manipular ao nosso bel prazer. Quando o nome de Deus ao qual é invocado, lembra que a Arca da Aliança é definida assim? A Arca da Aliança era o móvel em cima do qual o nome do Senhor, Yahvé Tsavod, do Senhor dos Exércitos, é invocado. Quando o nome do Senhor é invocado nos nossos lábios só como uma fórmula vazia, que não significa nada. Se Deus quiser, não, graças a Deus. O que isso significa? Nada, não significa nada. É uma fórmula vazia, na boca de quem ora por propina, de que no país 93% que se diz cristão e que 89% das buscas no Google é por pornografia. O que significa isso? Nada, absolutamente nada. Entendem o que significa transformar o Brasil na cidade de Deus? Não é o evento, não é juntar todo mundo no estádio, com música, com festa, com dança. Não é isso. Quando os filisteus tentaram fazer a mesma coisa, Dagom apareceu com a cabeça decapitada, as cidades deles começaram a aparecer com pragas, os filhos deles começaram a aparecer mortos, mas quando Davi tentou também fazer a mesma coisa, igual aos filisteus, Uzá apareceu morto. E Davi, que matou Golias no poder do Senhor com uma pedrinha, ficou com medo. Medinho. E aí ele ficou parado, e ele falou assim, não dou conta, não sei o que fazer com a arca do Senhor. Manda para a casa do Obed-edom. De repente, a alegria, a dança e o cântico, em falta de irreverência, paganismo e inconsciência do que eles sabiam, trouxe morte, julgamento, medo. Sabe por quê? Não é porque Deus estava longe, é porque Deus estava no meio do seu povo. Deus estava ali. Eles estavam dançando no meio dele. Só que esse não é toda a história. Eu sei que é o ponto 1 e eu falei que tinha 4, mas eu vou ser mais rápido nos outros 3, tá bom? Então vamos lá. A história continua no versículo 10, versículo 11. Veja o que diz. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Veja, Davi descobriu que a arca, e Davi teve medo, e o medo paralisou Davi. Ele não quis levar a arca para ele. Ele interrompeu a cerimônia de entronização do Senhor em Jerusalém, deixou de torná-la a cidade de Deus, deixou de fazer a cidade de Deus, manteve por algum tempo ela apenas como a cidade de Davi. Agora, essa cena, abre um parênteses aqui, pensem nos leitores do exílio e pensem em nós. Como que isso aqui funcionava na cabeça deles? Isso aqui é um alerta para quando a adoração incorreta pode ser paralisante. E o profeta Ageu
muitos anos depois, no capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14, ele vai mostrar como que os repatriados que vieram da Babilônia, depois que eles viram tudo isso aqui acontecer, e viram como que Jerusalém foi abandonada, o templo foi destruído, porque eles não adoraram corretamente, eles ficaram com medo de reconstruir e recomeçar. Eles falaram, não fiquem com medo, voltem, façam de novo. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia. E aí, então, Deus soberano, de uma maneira inesperada, porque a segunda lição desse texto, a primeira forma foi uma forma irreverente, mas de um modo inesperado, Deus, então, começa a abençoar Obed-Edom. Sem cântico, sem dança, sem multidão, a arca do Senhor vai para a casa de Obed-Edom, o geteu. Sabe o que é o geteu? Significa que ele era um morador da cidade de Gate. Era uma cidade filisteia. Aquela cidade onde Davi morou, no capítulo 27 de 1 Samuel, que ele ficou escondido de Saul durante 1 ano e 4 meses, no capítulo 27, a cidade de Golias também, ou seja, Obed-Edom um pagão. Obed-Edom não é do povo de Deus. O Obed-Edom não é circuncidado. O Obed-Edom não sabe cultuar a Deus. O Obed-Edom não é da igreja, não era membro. Ele é curioso como que alguém fora de Israel tenha recebido a arca do Senhor. Um dos comentaristas, o Walter Vogels, ele vai dizer que talvez nenhum israelita tenha tido coragem de receber a arca na sua casa. Olha o tamanho do prejuízo que a irreverência de Davi causou. Ninguém teve coragem de receber a arca e ela precisou encontrar um devoto fora dos reais de Israel e permaneceu ali 3 meses. Só que foram 3 meses de bênção para a vida de Obed-Edom e para a família dele. E Davi aprendeu que o Senhor é espontâneo e livre, e que ele é livre dessas buscas artificiais e irreverentes de adoração, e que ele derrama a sua graça e a sua bondade independente daquelas purpurinas humanas e pagãs oriundas da cidade dos homens, que até chamam a atenção dos homens, mas não chamam a atenção de Deus. Sem dança, sem música, sem multidão, sem carroça nova. Deus, na casa de Obed-Edom, o abençoa. E a bênção, que também no nosso linguajar é uma fórmula vazia, Deus te abençoe, não significa nada. Desde Gênesis, é uma palavra técnica no interior da linguagem bíblica, para Deus, a palavra de Deus florescendo o ser humano. Obed-Edom floresce, porque Deus está reinando ali, é a presença régia de Deus, é o reino de Deus ali na casa dele, fazendo ele e os seus filhos florescerem. Depois que Deus criou todas as coisas ali em Gênesis e os abençoou, as coisas começaram a florescer. É a bênção de Deus que faz as coisas florescerem, crescerem, porque Deus está reinando. E aqui então, o governo, mostrando a sua régia presença na sua casa, faz Obed-Edom florescer. O que a gente aprende aqui é que a busca da presença de Deus com espontaneidade, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, traz bênção. No contrário da irreverência. Terceiro lugar, foi buscando a presença régia de Deus de uma forma irrepreensível que a gente tem a terceira lição. Veja o versículo 12 agora, a segunda procissão do texto. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Quando os que estavam com a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho.
Davi, assim, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levantaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Aqui, Davi busca o Senhor, sua presença, só que de um modo agora irrepreensível. Não mais irreverente, não mais irresponsável, mas de maneira irrepreensível. Davi descobre que a arca nem sempre traz destruição. Ele ouve que ela trouxe prosperidade. Então, ele volta ao seu plano original. A procissão de entronização de Deus, de fazer Jerusalém a cidade de Deus. Só que agora de uma forma irrepreensível, de uma forma em que ele busca o Senhor. E aqui não fala, mas no relato de 1 Crônicas, no capítulo 15, diz claramente de que eles então buscaram o Senhor, mostrando claramente então que eles não tinham buscado o Senhor. E o cronista, ele é muito claro no relato do suicídio de Saul, de que Saul tinha sido condenado pelo Senhor porque não buscou o Senhor. Então o tema da busca pelo Senhor no livro das Crônicas é muito claro para julgar Saul e absolver Davi. Aqui então ele busca o Senhor. O pecado que havia condenado Saul agora arrepende e enxerga agora o seu ofício em Davi. E conforme havia ordenado na lei, então eles colocam a arca sobre os ombros dos levitas. Aqui os levitas não aparecem, mas no livro das Crônicas. O livro das Crônicas ocupa 3 capítulos para falar sobre esse relato. Tem salmos, a presença de vários trechos dos salmos, é muito mais rico. Canções, muitas questões sobre músicas. A arca tinha argolas em cada uma das suas pontas, porque elas deveriam ser transpassadas por bastões colocadas nos ombros de levitas. Não deveriam ser levadas por bois, por animais, mas pelos levitas. O texto parece que é Davi que está sacrificando os animais, mas não é Davi, são os sacerdotes. Davi não poderia sacrificar animais. O culto tinha preceitos, não pode ser feito de qualquer maneira. A cada passo que eles dão, a cada 6 passos, no livro das Crônicas fala 7 passos, eles então sacrificavam. Nenhum outro lugar, tantos animais são sacrificados dessa maneira, mostrando a irrepreensibilidade do que eles estão fazendo aqui. Fora as ofertas pacíficas depois, quando a Arca da Aliança chega em Israel. É uma cerimônia de entronização. As danças, os cânticos. Novamente, como eu mencionei para vocês, não se trata de um culto. Muitas pessoas usam esse texto para falar a respeito das danças nos cultos, mas não se trata de um culto normal em Israel, um culto que é reproduzido posteriormente. É uma cerimônia de entronização. Os gritos, as danças, elas aparecem em outros momentos, outros textos análogos, quando um rei é entronizado. E aqui, claramente, o rei que está sendo entronizado é o próprio Deus. A procissão de Davi e a forma como Davi se veste. Por que Davi veste uma estola sacerdotal? Por que Davi está vestido de sacerdote e não de rei? Obviamente, tem um outro rei sendo entronizado aqui. Isso vai ficar claro num diálogo posterior que nós vamos ler. Não é que ele está usurpando um lugar de sacerdote que não é dele. Ele está chamando a atenção para o rei que está sendo entronizado aqui. E apesar do texto então dizer que ele sacrificava, são os sacerdotes, os levitas, muitos detalhes musicais, o cronista apresenta. Então depois que a arca está no seu lugar, Deus é o soberano daquela cidade, a arca tem o estrado dos seus pés, ela é colocada numa tenda. Não é a tenda do encontro continua em Gibeon, e ela só vai ser tirada de lá, os outros objetos, quando o templo for construído, e os preparativos para a construção do templo logo mais vão ser narrados. Eles então partilham uma refeição,
Isso é a refeição análoga à refeição que a gente partilha aqui. Eles são abençoados e cada um volta para suas casas para abençoar suas casas. Quando a gente entende tudo isso aqui, a gente pergunta o que isso significa para nós. Essa segunda tentativa, Davi não ter ficado paralisado com o medo, com a morte, de todos os erros que ele cometeu, é que quando se busca a presença régia de Deus agora de uma maneira irrepreensível, não mais de uma maneira irresponsável, o resultado é alegria e bênção. Agora, essa irrepreensibilidade não dizia respeito à sua falta de erros e pecados. Davi não se tornou uma pessoa santa e pura. É claro, o relato do cronista fala que a primeira coisa que ele faz quando ele volta a querer trazer a arca de novo, ele fala para os sacerdotes, se consagrem. A lembrança aqui é o texto de Êxodo, no capítulo 19, do povo se preparando para encontrar com Deus. Olha, saibam, vocês vão se encontrar com Deus, consagrem-se. Saibam diante de quem vocês estão entrando na presença. Saibam o que vocês estão fazendo, não é qualquer coisa, não pode ser feita de qualquer jeito. Tem leis, existem preceitos, o culto ao Senhor não pode ser conduzido de qualquer maneira. Agora, feito da maneira como ele mesmo prescreveu, é fonte de bênção, é fonte de vida, é fonte de florescimento humano. É uma mudança de postura diante do Senhor, diante da sua palavra, em disposição para obedecer. E isso vai mudar tudo, tudo. Aí a gente vai ter condição de fazer o Senhor habitar, fazer o Senhor ser o soberano sobre os nossos espaços, sobre a nossa vida, sem gerar morte, sem gerar medo. Agora, tem uma outra crise, quando Davi vai para casa, e a gente termina aqui, versículo 20 até o versículo 23. Veja o que diz. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, quando se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível se me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Veja, a arca do Senhor entrou na cidade. No versículo 16, já mostra Mical, quando ela olha. E aqui a quarta lição é o modo indiferente que Mical olha para a procissão de Deus sendo entronizado. E ela está longe, ela não faz parte da procissão. O texto o tempo todo apresenta Mical como filha de Saul, não a esposa de Davi. A primeira esposa de Davi. Davi teve muitas, mas é a primeira esposa de Davi. Mas o tempo todo ela é apresentada como a filha de Saul. E ela está indiferente à entronização do Senhor na cidade de Deus. E ela então, quando Davi chega, a Arca da Aliança entrou na cidade. Então a gente espera, o que vai acontecer? Bênção, alegria. É a cidade de Deus. Deus vai voltar a ser adorado. A casa de Davi, então, ele chega para abençoar a sua casa. O que essa mulher faz? Belo papelão, hoje, o rei de Israel. Veja como ela chama Davi, o rei de Israel. Acabou de ser entronizado um outro rei em Israel, o Senhor. E veja como ela chama Davi, o rei de Israel. Por que ela fala isso, se despindo diante das servas? Claramente o texto tem muitas conotações sexuais aqui e trouxe muita discussão entre exegetas mais ou menos conservadores. Porque a roupa de linho era um linho fino e os movimentos de Davi, provavelmente das danças, mostraram sua nudez, alguns vão dizer. E não era uma postura do rei de Israel.
E veja, ele fala, eu me humilhei e tudo que eu fiz, se você acha que não foi uma postura de um rei, porque eu fazia diante do Senhor, que me escolheu como príncipe. Veja, ela o chamou de rei e ele se chama de príncipe, chefe. A palavra no hebraico é chefe. Ele não se chama de rei. Muitas vezes, o termo hebraico era príncipe ou chefe, eles não se chamavam de rei, para dar a conotação de que quem era o soberano era o Senhor. E há um outro detalhe aqui, que o único caso que o pronome da primeira pessoa do singular, como objeto do verbo escolher, aparece aplicado a uma pessoa no Antigo Testamento inteiro, Deus me escolheu, isso não acontece no Antigo Testamento, é aqui, com Davi. Deus me escolheu ao invés do seu pai e ao invés da sua casa. Veja, você se rebaixou, você é um desprezível, se fez desprezível, se fez um ninguém. E ele fala, aí novamente um sanduíche, né, um quiasma que é essa conversa. Ele fala, eu me fiz ninguém, eu me rebaixei, porque Deus me escolheu. E eu sou príncipe. Há uma outra coroação aqui, Mical. Você não está entendendo o que está acontecendo, porque você está indiferente. Você desprezou. Você está desprezando, mas você não está desprezando a mim. Você está desprezando o Senhor. E aí, por causa disso, Mical nunca teve filhos. E aí as discussões são em relação a se Mical nunca teve filhos porque ela se tornou estéril, porque Davi nunca se deitou com ela. Seja um, seja outro, Mical, que era a primeira esposa de Davi, qualquer filho dela seria o sucessor do trono. E ela nunca teve filhos. A presença da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom fez dele e dos seus filhos prósperos e frutíferos. A presença da Arca da Aliança na cidade de Mical, por causa da sua indiferença, fez dela estéril, por causa do seu desprezo. As mesmas posturas. Mical se perdeu sua identidade. O seu desprezo fez ela estéril. E essa era a maldição da descendência de Saul. Quando a gente busca a presença do Senhor, mas de forma indiferente, o resultado é sempre esse. Portanto, meus irmãos, esse texto nos mostra a beleza, a alegria, mas o terror da presença de Deus, do fato de Deus ser Deus Emanuel. Deus é Deus conosco. A singeleza de Deus habitar conosco, da promessa da cidade de Deus. A igreja é a cidade de Deus. E Jerusalém tornou-se uma metáfora. Essa cidade, nós estamos aqui passando pelas cidades. Jerusalém é uma importante cidade, tornou-se depois uma metáfora do povo de Deus, até a Nova Jerusalém. A cidade de Deus que desce do céu à terra. Só que existe modos e modos de responder a pergunta de Davi, como ela vem até mim? De uma maneira irresponsável, de uma maneira indiferente, mas de uma maneira também irrepreensível, que busca o Senhor, de uma maneira espontânea, que recebe o Senhor pela sua misericórdia, que torna bela, graciosa e desfruta da beleza da presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de nós estarmos aqui diante da sua palavra. Te louvamos porque o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. Porque, por causa de Cristo, filho de Davi, a nossa cidade não é mais a cidade do Pedro,
cidade do Carlos, cidade da Maria, cidade do José, mas a cidade de Deus, cidade de Cristo. Porque Cristo habitou conosco, encarnou, a encarnação, o advento de Cristo é boa notícia para nós, para que a gente viva com esperança. Nós te louvamos por isso. Porque, apesar do Senhor estar num alto e sublime trono, os teus pés tocam as nossas cidades, nos trazem esperança de que esses espaços, a começar das nossas casas, podem ser abençoados. Não deixe que as nossas casas experimentem o que a casa de Davi experimentou com a indiferença de Mical. A gente quer que as nossas casas experimentem a espontaneidade do que Edom experimentou, Obed-Edom experimentou. Tua bênção, frutificação, teu cuidado, a tua misericórdia. Nós que não merecíamos, nós que fomos atravessados pela sua presença, como Obed-Edom, inesperadamente, sem saber o que estava acontecendo, e recebemos o Senhor. Para que com alegria, com obediência, também possamos cantar a tua entronização, como sempre foi cantado em Jerusalém. Recebe os nossos cânticos, recebe a nossa adoração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei, em nome dele e para a sua glória. Amém e amém.